Chegamos em Portugal e tivemos que passar pela imigração, o medo de todo imigrante. Como será que foi essa passagem? Foi tranquila? Não foi? Deu tudo certo? Tivemos que ir para a temida salinha. Se você quer saber o que aconteceu na nossa passagem pela imigração, pega a pipoca, senta aí, assiste esse vídeo que eu vou falar tudo o que aconteceu. Sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. A paz do Senhor Jesus, eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Dani do canal Tudo Junto e Misturado em Portugal e eu vim aqui para conversar com vocês sobre imigração, a temível passagem na imigração. E olha, eu vou falar para vocês que nós estávamos com muito medo, estávamos muito temerosos porque a gente é medroso mesmo. A gente deve alguma coisa para alguém? Não, claro que não. Mas eu acredito que esse é o medo de todo imigrante, passar pela imigração, passar ali pela Polícia Federal. Eu acho que é o medo de todo mundo que está imigrando, mesmo que a gente não tenha nada a dever, porque a verdade é essa, nós não temos nada a temer. Quero dizer para vocês que nós estamos bem, que nós estamos aqui em Portugal, já estamos acomodados, estamos na nossa casa, estamos aqui curtindo esse finalzinho de friozinho, porque nós chegamos no final do inverno, nós já vamos entrar aí na primavera, então agora a gente está aqui passando esse finalzinho de frio, correndo atrás de documentação, escola para as crianças, e é isso, né? A vida do imigrante, todo mundo fala de uma boca só, não é fácil e também não vai ser fácil pra gente, claro, óbvio. Mas a gente tem um Deus que cuida e zela por nós, e quando Ele está no controle, no comando, tudo dá certo. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 37:5, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, nós não temos por que temer, porque temos um Deus que zela por nós. Bom, nós chegamos em Portugal no dia 26, às 14 horas, e aí a gente seguiu o fluxo, né? Porque na verdade a gente não conhecia nada, a gente não sabe de nada, para onde que a gente ia. Então a gente só seguiu o fluxo da multidão. Nós nem sabíamos o que iríamos fazer primeiro. Era passar pela imigração, era pegar bagagem, o que ia acontecer? A gente não sabia. Simplesmente a gente seguiu o fluxo. E aí a gente viu o pessoal indo para umas cabines, e nessas cabines eles estavam formando filas, aquelas filas em zigue-zague. Então a gente foi entrando ali, né, acompanhando o pessoal e fomos para aquela fila. Quando nós chegamos lá, tinha 16 cabines atendendo. Essas 16 cabines, o pessoal chamava, tinha um rapaz lá que informava, olha, vai para cabine tal, cabine tal. Então a nossa cabine foi a 16. Na verdade, foi eu e o Israel, e o Mário Sérgio ficou lá porque a gente não sabia se a gente ia passar separado, se podia a família, nós não sabíamos como que era. Então, o rapaz falou para mim, então foi eu e o Israel, com o nosso passaporte, para a cabine 16. Cheguei nessa cabine, tinha lá um português muito simpático, mas muito simpático mesmo, sabe? Muito alegre, sorridente, conversando. E aí ele perguntou para mim assim, eu era mãe? Eu falei, sim, sou a mãe. E aí ele perguntou, cadê o pai do Israel? Aí eu falei assim, o meu esposo ele tá ali na fila, que ele tá aguardando para ser chamado em outra cabine. Aí ele falou assim, não, pode mandar ele vir, a família toda vem. E aí veio ele e meus 2 filhos, né, que estavam os 3 lá na fila, eles vieram para essa cabine 16, ele olhou para nós, ele deu risada, ele falou assim, nossa, vocês são em 5. Aí falou assim, sim, nós somos em 5, né, na verdade nem veio toda a família. E aí ele começou a perguntar, vocês vão fazer o que em Portugal? Meu esposo respondendo, a gente veio para trabalhar. E as crianças? Não, os meninos vão estudar. E aí ele perguntou, pra onde vocês vão? A gente falou, a gente vai pra Torres Novas. E aí ele falou, nossa, Torres Novas vocês vão gostar muito, é uma cidade muito boa. É uma cidade tranquila, mas é muito boa. E ele perguntou pra nós se nós tínhamos trabalho. Aí meu esposo falou que tinha, no que a gente ia trabalhar. Meu esposo falou que ele e meu filho ia trabalhar de pintor, né? E eu auxiliar administrativa, que é o que está no meu contrato de trabalho, auxiliar administrativa. E aí ele perguntou se nós já tínhamos casa, falou que sim, que nós já íamos direto para essa casa. E quem que ia buscar a gente, nós falamos que era o pastor, né, da igreja, que a gente ia congregar, que também é o patrão do meu esposo e do meu filho, que iria buscar a gente.
E assim, gente, muito tranquilo. Aí eles começaram a conversar sobre população, quantidade de população. Meu esposo começou, que ele falou que Torres Novas tinha, eu não vou lembrar, gente. Tinha uma quantidade de população, tinha um tanto de população, e aí meu esposo falou que São Paulo tinha tanto, Rio de Janeiro, e ele perguntou, e no Rio de Janeiro tem quantos? Aí meu esposo falou, Rio de Janeiro tem tantos habitantes. E aí ele deu risada e falou, nossa, em Portugal com 10 milhões de habitantes. E assim, foi muito agradável, foi muito agradável. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu só descobri que ali nós estávamos passando pela imigração depois que nós fomos pegar a bagagem, porque eu nem desconfiei que ali era a imigração, porque, gente, nós estávamos com tanto medo, o pessoal colocou tanto medo na gente, na passagem da imigração. Gente, olha, por favor, não estou falando que é mentira, porque cada um tem a sua experiência, né? Então, possa ser que aquela pessoa que falou, que comentou, ela realmente passou por aquela fila enorme, que ficou lá 1-2 horas aguardando, e que a pessoa que atendeu ali da imigração não foi, né, tão agradável, às vezes até teve que passar a linha. Gente, no momento nenhum eu estou falando que é mentira, só que eu estou contando a minha experiência. A minha experiência com a imigração foi agradável demais. Eu nem desconfiei que eu estava passando pela imigração. Nem desconfiei. E eu vi que ele perguntava, e conforme ele perguntava, ele batia o carimbo. E ele conversando naturalmente com a gente, nós conversando com ele, e eu ainda brinquei com ele. Eu falei assim, olha, você fica fazendo perguntas pra ele é historiador e ele gosta de geografia, vocês vão ficar aqui a tarde inteira falando sobre história. E aí ele falou assim, então você sabe a história de Portugal? Aí meu esposo falou assim, não, eu sei a história de Portugal, mas é o que a gente lê nos livros, né? Eu vou saber mesmo aqui, quando a gente começar a conhecer a cidade. Aí ele falou assim, então a história que você sabe é aquela, devolve o nosso ouro que vocês roubaram. Gente, foi muito engraçado, todo mundo caiu na risada, né? Ele muito simpático, é agente da imigração que atendeu a gente. E agora eu sei que era o agente da imigração que nos atendeu, foi muito simpático. Conversamos, brincamos, rimos muito, e eu só fui saber que nós tínhamos passado pela imigração quando nós fomos buscar a nossa bagagem. Porque até então eu nem desconfiei. Então, a nossa experiência foi muito boa, foi muito agradável, foi muito tranquila. Eu não sei se pelo fato da gente estar com visto de trabalho, veio tudo correto. Por isso que eu falo, gente, eu entendo quando a pessoa quer vir como turista pelo gasto que tem, né? Não é pouco. Eu entendo, super eu entendo, mas eu não aconselho, porque você vem, você fica apreensivo. Eu imagino que a pessoa que vem como turista deve ficar muito apreensivo nessa passagem da imigração. Isso é que deve causar, talvez, esses transtornos que a pessoa passa, do agente ficar um pouco mais duro, mais firme nas suas palavras, às vezes de questionar mais. Então eu imagino que vir como turista para você ficar ilegal no país, nessa passagem da imigração deve ser horrível, né? Então, como a gente veio com visto, com trabalho, com casa, né? Os nossos filhos trouxemos toda a documentação que eles precisam para estudar, então a gente passou tranquilo, né? E foi tão tranquilo que a gente nem imaginou, nem eu nem meu esposo, que nós não imaginamos que a gente estava passando pela imigração. A nossa experiência foi muito boa. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós assim nos pequenos detalhes, né? Aquele agente da imigração assim, eu sei e eu tenho certeza que tudo tem a mão de Deus. Tudo tem a mão de Deus. Então fluiu muito bem, foi muito agradável. Nós passamos pela imigração e aí depois nós fomos pegar a nossa bagagem. Também deu tudo certo, nossa bagagem estava inteira, intacta, não faltou nada, não veio nada quebrado. Foi tudo muito bom, graças a Deus.
Essa foi a nossa experiência com a imigração. Eu espero que você que está vindo para Portugal também tenha uma experiência agradável na imigração. Vocês passem por lá e dê tudo certo, assim como deu tudo certo para mim. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários para que a gente possa ir batendo um papo e conversando. E se vocês também desejarem uma live, marca aí nos comentários que a gente vai marcar um dia para mim fazer essa live para vocês, para a gente conversar e aí esclarecer todas as dúvidas de vocês. No mais, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo, acompanhando essa nossa trajetória. Deus abençoe a cada um. Um grande beijo e até o próximo vídeo.